Fala galera! Salve, salve galera! Sejam muito bem-vindos aqui ao canal Raíza Simplício. Estamos na área com muitas novidades para vocês e vamos falar sobre o mercado da bola do Flamengo. Fabrício Bruno muito perto de ser vendido para o Cruzeiro. Internacional querendo lucrar com o Thiago Maia e prejudicando o Flamengo, hein? Pablo está nos planos para a temporada 2025 e o Carlinhos vai sair? Cadê os reforços? Muitas mudanças no Flamengo e também no departamento de futebol. Tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no nosso canal. Então você que está chegando por aí, não esquece de deixar o seu like aqui no nosso vídeo, porque o seu like é muito importante aqui para a gente. Então vem que vem, solta o dedo no like aqui nesse vídeo, se inscreva aqui no nosso canal também, porque a gente precisa muito da ajuda de cada um de vocês e ativem o sininho para vocês serem notificados sempre que a gente tiver novidades por aqui. Vamos lá? Vamos começar falando sobre a situação envolvendo o Internacional, o Santos e o Flamengo pelo Thiago Maia. O Santos demonstrou interesse no Thiago Maia e abriu negociações com o Inter para contratar o Thiago Maia. Aí o Santos ofereceu assumir a dívida que o Internacional tem com o Flamengo, porque até agora o Inter não pagou nenhuma parcela da compra do Thiago Maia. A dívida do Inter está entre 4,5 milhões de euros e a proposta do Santos foi justamente assumir essa dívida e contratar o Thiago Maia. Mas o Inter, sabe o que o Inter fez, galera? O Inter disse o seguinte: olha, eu até topo vender o Thiago Maia para vocês. Vocês assumem a dívida no valor de 4,5 milhões de euros, mas a gente quer também 2,5 milhões de euros para a gente. Né? Então, o Internacional ele fez uma contraproposta e pediu, além do Santos assumir a dívida, mais 2,5 milhões de euros à vista, só para ele. Ou seja, o Inter não pagou nada até o Flamengo até agora, vai vender, né? Enfim, fez a contraproposta para vender o Thiago Maia, com o Peixe assumindo a dívida, mas o Inter também lucrando 2,5 milhões de euros. Loucura, né? O Flamengo aceita que o Santos assuma a dívida e contrate o Thiago Maia, mas, enfim, é uma situação um pouco complicada, porque a operação total ficaria no valor de 7 milhões de euros para o Santos, bem acima dos 4,5 milhões de euros ofertados por eles, né? Eu conversei com algumas pessoas no Internacional que alegaram que o entendimento é o seguinte, que o Thiago Maia se valorizou durante a sua passagem pelo Internacional. Que loucura, galera! O que vocês acham? Nessa terça-feira, o Thiago Maia vai ter uma conversa lá com o Roger Machado. As conversas entre o Inter e o Santos, elas continuam, tá? Eu acho muito difícil que o Santos pague esses 7 milhões de euros. O Santos quer pagar menos que isso, mas vamos ver. Amanhã a gente deve ter mais desdobramentos sobre essa situação, beleza? Agora vamos falar sobre o Fabrício Bruno, o zagueiro que está muito perto de ser vendido para o Cruzeiro. A diretoria do Cruzeiro melhorou a oferta, encaixou dentro daquilo que o Flamengo acredita ser algo interessante, tá? A informação que eu tenho é que a operação final deve ficar em 7 milhões de dólares. A informação que eu tenho é que a negociação está sendo feita em dólares. Ficaria 7 milhões de dólares por 70% dos direitos econômicos do Fabrício Bruno, mais 1 milhão de dólares de bônus, né, caso o Cruzeiro conquiste uma Libertadores ou um Campeonato Brasileiro durante o período que o Fabrício Bruno estiver por lá, né? Como a gente já falou aqui para vocês, a galera que acompanha a gente aqui, acompanha a gente em outras redes sociais também, a gente vem falando bastante sobre esse assunto do Fabrício Bruno e assim, o Fabrício Bruno já topou o projeto do Cruzeiro, ele vê com muito bons olhos essa transferência para o Cruzeiro. Ele é cria do Cruzeiro, inclusive, né? E entende que lá terá mais chances de ser titular
e voltar para a seleção brasileira, que é o grande objetivo do Fabrício Bruno, é voltar para a seleção brasileira, né? O Fabrício sabe que não encaixa no estilo de jogo do Filipe Luiz e que dificilmente conseguiria ser titular sob o comando do Filipe Luiz. E o próprio Filipe Luiz, ele não é contra a venda do Fabrício Bruno. Existem questões táticas ali, enfim, e que isso já foi conversado, inclusive, entre Fabrício Bruno e Filipe Luiz. Eles já conversaram sobre esse assunto, né? E é isso. Está muito perto realmente dessa negociação acontecer. O Cruzeiro está fazendo um esforço para fechar essa negociação e para que o Fabrício embarque. O time já embarcou para os Estados Unidos, onde faz a pré-temporada. O Flamengo vai depois, mas o Cruzeiro já está lá e está correndo contra o tempo aí para fechar essa negociação envolvendo o Fabrício Bruno. Ah, mas Raíza, e o Fernando Diniz? O Fabrício Bruno não se encaixa no estilo de jogo do Filipe Luiz, mas e o Fernando Diniz? Gente, a informação que eu tenho é que o Diniz quer a contratação do Fabrício Bruno, já até chegou a mandar mensagem para o Fabrício, enfim, já deixou claro que o Fabrício se encaixa no estilo de jogo dele, que ele quer, no que ele pensa para o Cruzeiro, e ele deseja muito poder contar com o Fabrício Bruno, tá? Enquanto isso, alguns colegas da imprensa estão noticiando que o Pablo, o zagueiro Pablo, está nos planos do Flamengo para a temporada 2025. Confesso para vocês que eu não tenho essa informação, tá? Tudo que eu sei sobre o Pablo é que o Pablo tem contrato até dezembro desse ano e um salário bem alto, o que dificulta a saída dele, tá? Ele e o staff dele já deixaram claro que eles não vão abrir mão do salário que ele recebe no Flamengo. Então, por enquanto, ele vai ficando no clube e tentando aí se integrar, né? Digamos assim, tentando se integrar nesse novo Flamengo, nesse Flamengo do Filipe Luiz, tá? Lembrando que o Flamengo tem Léo Ortiz e Léo Pereira. Se negociar o Fabrício Bruno, vai ficar com Léo Ortiz, Léo Pereira, Cleiton, Pablo, e aí tem mais 2 meninos na base também, que eventualmente podem compor. E se o Flamengo, de fato, confirmar a venda do Fabrício Bruno, a informação que eu tenho é que o Flamengo vai no mercado atrás de um zagueiro, atrás de uma reposição que tem um custo menor, tá? Do que o custo do Fabrício Bruno. Vamos falar sobre o Carlinhos, porque o Vitória fez uma consulta ao staff do Carlinhos para saber da possibilidade de contratar o atacante, né? O Fábio Mota, presidente do Vitória, negou que tenha feito essa consulta, mas o staff do Carlinhos confirmou a informação, tá? O que eu soube é que os valores, o valor especialmente do salário do Carlinhos deu uma assustada num primeiro momento ali no Vitória. É um salário bem baixo para os padrões do Flamengo, tá? Bem baixo realmente para os padrões do Flamengo, mas que o Vitória se assustou ali, achou um salário bem alto para os padrões do Vitória neste momento. O elenco do Flamengo se reapresenta nesta semana, no dia 8 de janeiro, vai fazer avaliações médicas, enfim, avaliações físicas, antes de embarcar para os Estados Unidos, né, que o rubro-negro vai fazer a pré-temporada, uma parte da pré-temporada lá nos Estados Unidos. É importante destacar, galera, que estão acontecendo muitas mudanças no Flamengo nesse momento, em todas as áreas, principalmente no departamento médico e na fisioterapia. Teve a saída aí do Márcio Tanuri, que era o chefe do departamento médico, tem essa chegada do Runco. Muita gente do departamento médico e da fisioterapia vai sair. O Runco já está indicando novos profissionais, enfim, então a gente vai ter uma rotatividade grande nesse momento. Na comunicação também, algumas mudanças já aconteceram, outras trocas devem acontecer ao longo da semana. E Raíza, mas e os reforços? Está todo mundo contratando e o Flamengo não contratou ainda? Como é que está essa situação? Gente, a informação que eu tenho é que o Flamengo está se movimentando no mercado, está sondando alguns nomes, né? Sondou lá a situação do Roberto Firmino. Inicialmente, o Firmino
não quer abrir mão do contrato que ele tem lá na Arábia Saudita, que é um contrato muito alto. Sondou também o Juninho lá do Karabakh, lá do Azerbaijão, mas ele está numa negociação muito avançada para ser reforço do Sevilha. Houve uma sondagem também no Luis Soares, do Almeria, não é o Luis Soares, o uruguaio, né? É o Luis Soares colombiano, lá do Almeria, mas o Almeria, que é o valor da cláusula para negociar o Luis Soares, que está fazendo muito gol lá em 22 jogos, ele marcou 19 gols, deu 4 assistências, e aí o valor da cláusula dele é quase 40 milhões de euros, assim, é uma coisa irreal, uma coisa realmente muito alta. Então o Flamengo está no mercado, está sondando alguns nomes, mas ainda sem abrir efetivamente negociação. O Flamengo está cauteloso, e a informação que eu tenho é que o Flamengo está cauteloso nesse início de gestão por vários motivos, entre eles, né, o Flamengo não quer errar, quer diminuir as chances de errar nesse início da nova gestão, beleza? Mas com certeza a gente vai trazer aqui para vocês as novidades, reforços que eu sei que vocês querem, reforços, torcedor gosta de reforço, né? Então quem está chegando por aí, não esquece, deixe o seu like aqui no nosso vídeo, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho, porque qualquer novidade a gente vai aparecer aqui para trazer tudo para vocês, beleza? Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau.